Meus irmãos, estamos prosseguindo nosso estudo no livro de Apocalipse. Não sei se alguém lembra onde nós paramos a última vez. Capítulo 7, 8, 9. Vai entre 1 e 22, né? Um ponto nós falamos aí. 8, isso bem, 98. Lucas, né? A Vitória falou também, né? Flávio falou também. Vocês podem pegar o lanche depois, eu pago. Paramos no capítulo 8. Ganho mais lanche se souber o versículo. 6 de quê? Parou no 6, isso mesmo. Você vai pagar o lanche pequenininho. Apocalipse 8, nós fomos até o 6. Vamos ler a partir do verso 1. E hoje, Deus permitindo, vamos até o 3. Capítulo 8, verso 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Lembra que nos outros capítulos estudamos a abertura dos selos a partir do capítulo 6. Do 6º selo ao 7º selo tem um intervalo. Aparece aquele momento glorioso do céu, onde aparecem os mártires. E o capítulo 8 retoma o juízo dos selos, agora fechando a sequência dos selos. E no 7º selo estão contidos as 7 trombetas. São 7, na 7ª trombeta estão contidas as 7 taças. Então, a sequência de juízo de Apocalipse, todas estão interligadas. A próxima sequência brota da última, do último juízo anterior. Então, o 7º selo abre as 7 trombetas. E o Cordeiro de Deus, digno de abrir os selos, ele abre, e o verso diz: houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por quê? Medo, pavor, silêncio de apreensão com aquilo que está sendo revelado. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Lembra disso? Há uma relação muito grande entre as orações do povo de Deus e o juízo que Deus está enviando para a terra. O Senhor é um Deus justo, é um Deus vingador. E os mártires clamaram a Ele por isso. E aqui a resposta, em resposta à oração do seu povo que estava sofrendo, aliás, em resposta daqueles que já tinham sido mortos por causa do testemunho. E na presença do Senhor clamando e perguntando: até quando, Senhor, não julgarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Aqui está a resposta. O povo de Deus ora e Deus age. Lembra que Paulo nos ensina, citando o Antigo Testamento, em Romanos 12, o Senhor diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Nós oramos e em resposta às nossas orações, Deus, que é o justo juiz, faz justiça na terra. E nesse período, o juízo de Deus está diretamente relacionado com as orações do povo de Deus. A oração é o nosso grito de socorro, é o nosso clamor por justiça. Deus nos ouve. Verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue,
e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Observem que a terça parte se repete. É um juízo muito grande que o Senhor está mandando, mas ainda não é o final. Vai sobrar alguma coisa para os juízos posteriores que serão ainda mais severos. Então o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A terrível ira de Deus manifestada na natureza. É isso que João está nos mostrando, capítulo 8, verso 7 até o verso 13. No dia 29 de julho passado, aconteceu um fato no continente africano que se tornou manchete em todos os jornais do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Um dentista americano de férias, em um período de caça, guiado por um caçador, acidentalmente matou um leão chamado Cecil. Alguém ouviu falar desse leão do Zimbábue? Todo mundo ouviu falar do Cecil, né? Interessante, né? Os irmãos vão provar a minha teoria. O famoso animal símbolo do país do Zimbábue. A situação causou uma crise diplomática, chegando ao ponto do país africano solicitar, imagine isso, a extradição do americano, a fim de que ele fosse julgado no Zimbábue por ter matado o leão Cecil. Em frente ao consultório dele, no estado de Minnesota, foram feitas muitas manifestações e protestos, com dezenas de pessoas revoltadas, crianças, por causa da morte do leão Cecil. Irmãos, eu não tenho nada contra os leões, nunca matei leão, nem pretendo matar. Não sei todos os detalhes da história, mas uma coisa eu sei: se o caçador americano tivesse matado acidentalmente uma criança pobre do Zimbábue, dificilmente o mundo teria sido informado da mesma maneira. Dificilmente, pode escrever isso. O mundo não teria se comovido e não teriam tido manifestações de frente do consultório do dentista porque ele havia matado uma criança pobre do Zimbábue. Só uma criança. Um leão? Ah, mataram um leão. Puxa vida. Os ambientalistas logo se organizam. Como faz isso? Um ser em extinção. Como é que não se cuida da mãe natureza? Isso é uma filosofia que tomou conta do mundo, mas que é uma indicação dos últimos dias também. Nesse exato momento, agora, nesse exato momento, dezenas de meninas estão no poder do perverso Estado Islâmico, aquele grupo de extremistas muçulmanos que entre as suas práticas principais está estuprar crianças, estuprar meninas, e eles fazem isso como um ato de devoção a Alá. Dezenas de crianças, de meninas foram sequestradas em Angola e em outros países do centro da África pelo Boko Haram, que também se especializou em estuprar crianças. Nunca vi nenhuma manifestação em Nova York, em Washington, em alguma grande capital do mundo, em favor dessas crianças que estão sendo violentadas e mortas por esses
perversos, diabólicos homens. Por que isso? Por que o mundo se mobiliza para salvar um leão e não se preocupa com crianças que estão numa situação tão triste? Porque hoje, irmãos, o mundo vive uma verdadeira idolatria pela natureza. Faz-se de tudo para preservar as florestas, os rios, os animais, mas não se dá o mesmo valor à vida humana. A razão se explica por outro motivo. Os homens não dão valor ao Deus criador dos homens. Eles não respeitam a imagem de Deus nos homens. Eles adoram a criatura, eles adoram a mãe natureza, mas eles não adoram o Criador e sustentador da natureza. Vivemos em total inversão, onde o homem se preocupa com o que é perecível e despreza o que é eterno. Cuida do seu meio ambiente, mas não cuida do seu destino eterno. Preservar a terra por todos os meios, evitar a poluição. Evitar a poluição, ótimo, cuidar sim, mas essa terra não vai durar. Não vai durar. Não há movimento ecológico, ambientalista que possa preservar essa terra. Meus irmãos, eu tenho uma má notícia. Essa terra está preparada para destruição. Destruição, a Bíblia diz que ela está entesourada para o fogo. Essa terra é uma bomba atômica pronta a explodir. Deus vai detonar esse gatilho. Vai trazer um novo céu e uma nova terra. Mas essa terra aqui, lutar por ela, é uma causa perdida. Os que adoram o meio ambiente não lembram que estão lutando realmente por uma causa perdida. Porque embora o homem esteja realmente devastando a natureza, nada se compara com a devastação que o próprio Deus vai fazer sobre essa terra. O juízo de Deus sobre esse mundo será tão violento que não há movimento ambientalista que possa deter. Não há leis de proteção ambiental, porque o Senhor vai derramar a sua ira e vai desintegrar o equilíbrio desse mundo. As trombetas, as 4 primeiras trombetas que nós lemos aqui, todas elas são juízos de Deus sobre a natureza, ou a partir da natureza. O apóstolo Pedro diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O arco-íris no céu é um símbolo da aliança de Deus, que o Senhor nunca mais destruirá esse mundo com água. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai desintegrar esse mundo com fogo. Basicamente, o mundo é feito de matéria. Basicamente, reduz essa matéria a energia. Matéria e energia. Átomos, núcleos, energia nuclear. Não sabem o que é o poder da energia nuclear? Os riscos. E sabe o que é esse mundo todo cheio de núcleos atômicos e o criador dos átomos transformando esse mundo em uma bomba atômica e detonando o gatilho? Não vai sobrar ninguém para contar a história. A devastação será tremenda. Dos efeitos de uma ação nuclear é o imenso calor que é liberado. Pedro diz que os elementos se desfarão, se derreterão com imenso calor, que será liberado a partir do juízo de Deus sobre a terra. Pouco adiante, o apóstolo Pedro diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A mãe natureza não vai resistir ao juízo de Deus. Os juízos dos selos revelaram uma realidade assustadora para o mundo: fome, guerra, morte, chuvas de meteoros e abalos sísmicos, coisas terríveis. Lembra o 6º selo? Os homens estão se escondendo nas cavernas e gritando aos montes e penhascos, dizendo: caí sobre nós, escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O mundo está apavorado no 6º selo.
pedindo a morte, procurando se livrar do juízo de Deus pela morte. Uma tentativa vã, porque a morte não nos livra do juízo de Deus de maneira alguma. Mas os homens estão apavorados com o que viram no sexto selo. Eles não sabem que o pior está realmente por vir. A revelação do juízo das trombetas mostra que as hostes angelicais e os remidos no céu, quando observam o que o Senhor vai trazer a partir das 7 trombetas, os anjos e os salvos no céu ficam assustados com o tamanho da devastação que está adiante deles. Meia hora de silêncio no céu, silêncio de medo, aquela espera apavorante, olhando e perguntando mesmo como é que o mundo vai suportar tudo isso. Como vimos, realmente o que o Senhor tem para esse mundo é algo apavorante. O silêncio assustador, porém, capítulo 8, será rompido quando o anjo que estiver diante do altar, talvez um arcanjo, não é um anjo bem definido, provavelmente um que tem um papel especial, ele estará diante do altar e vai lançar o seu incensário sobre a terra. Um fato interessante a ser observado é que os anjos iniciam a tocar suas trombetas quando os homens estão saindo das cavernas depois do juízo do sexto selo. Eles se esconderam tentando fugir da ira de Deus por meio da morte. E aqui um parêntese: a morte nunca nos fará escapar do juízo de Deus. Lembremos disso, nem na época da tribulação e nem hoje. Ninguém escapa da presença do juiz de toda a terra porque morre. Há alguns que tiram a sua vida porque querem se livrar dos problemas, das lutas, das dificuldades dessa vida, e acham que a morte vai lhe dar descanso. Aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez, e depois disso vem o juízo. A morte não nos livra, a falsa doutrina da reencarnação não nos livra, a falsa doutrina do purgatório não nos livra. Nós morreremos uma vez e estaremos imediatamente diante do Senhor, juiz dessa terra. Os homens tentam escapar de Deus. Ai daquele que morrer para fugir de Deus, porque ele está apressando o seu encontro com o Senhor. Aqui na cena das trombetas, os homens saem das cavernas achando que tudo está normal. Passou. Mas eles vão se deparar com um cenário ainda pior. As trombetas intensificam o juízo dos selos, e elas mesmas serão intensificadas pelas taças. É algo terrível o que vai acontecer. Inicialmente, as trombetas falam de juízos que atingem a terra. E há uma relação interessante entre as pragas do Egito e as pragas que aparecem nas trombetas. Isso mostra que o Deus do princípio das Escrituras é o mesmo Deus do final das Escrituras. De ponta a ponta, Deus governa a história do homem. Desde o início, o que aconteceu com Moisés estará se repetindo aqui. Chuvas de granizo, água se transformando em sangue, e todos esses sinais terríveis que Faraó testemunhou, pelo poder, pelo dedo de Deus. Diferente das 3 últimas trombetas, as 4 primeiras que nós lemos são descritas de maneira sucinta, rápida. Texto curto. Aliás, talvez você diga, bem pequenininho, vai ser a pregação bem miudinha. Não se alegre tanto, tá? O texto é pequeno, mas tem muita coisa que a gente pode dizer. E aí só de mal eu vou pregar muito porque as trombetas são curtas. Não, estão gravando isso aí, a pessoa pregar só de mal. As trombetas, elas são descritas de maneira sucinta e rápida, simbolizando o modo como o Senhor há de derramar o seu juízo sobre o mundo. Será de uma maneira rápida, direta, sucinta e sumária. Como se o homem nem tem tempo de pensar. Veio o juízo da primeira trombeta, ele ainda está tentando compreender o que houve, vem a segunda trombeta. Está tentando respirar a terceira. Deus mandando rapidamente, sem intervalo,
todos esses juízos. A própria descrição das trombetas mostram isso. Devemos lembrar ainda que o juízo das trombetas não é um simbolismo de caos político. Alguns que leem o Apocalipse não acreditam literalmente no que está escrito e começam a interpretar simbolicamente. Essas trombetas, isso é o caos político, isso é a dificuldade econômica. Não, senhor. O que está escrito aqui são eventos literais históricos. Está falando de uma grande montanha em chamas caindo sobre a terra. Isso não é símbolo de confusão na ONU, não. Uma grande montanha, ou como uma grande montanha, vai cair no mar. Está falando de uma chuva tóxica que vai envenenar, contaminar as fontes de água. Isso não é símbolo de caos econômico. Vai acontecer e as águas serão contaminadas e os homens vão morrer, envenenados literalmente. Apocalipse está falando de eventos literais, históricos, geográficos, que vão acontecer realmente nessa terra. A lição dessas 4 trombetas é a seguinte: terrível coisa é a manifestação da ira do Deus vivo por meio da natureza. Terrível coisa é a manifestação da ira do Deus vivo por meio da natureza. Por quê? Porque a ira do Senhor, primeiro, vai devastar a terra. Capítulo 8, verso 7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Saraiva é sinônimo de granizo, chuva de granizo, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra e das árvores, e também toda erva verde. Imagina isso. Chuva de granizo, saraiva, é um elemento comum na descrição dos juízos de Deus. Isso aconteceu em Êxodo. Por exemplo, Jó, capítulo 38, fala sobre o Senhor guardando nos seus depósitos de vingança contra os perversos esses elementos da natureza. Jó 38, verso 22, diz assim: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então Jó está dizendo que o Senhor guarda nos seus tesouros esse granizo, essa saraiva, para o dia da peleja, para o dia do seu juízo contra os seus inimigos. Um elemento que descreve a ira de Deus sobre esse mundo. Por causa do intenso terremoto, nós vemos no capítulo 8, verso 5, diz que quando o anjo tomou o incensário e o atirou à terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 4 fenômenos assustadores aconteceram na terra, aí no versículo 5. Então, por causa desse fenômeno, desse terremoto, em 8 e 5, poderá haver uma grande atividade vulcânica, lançando sobre a crosta terrestre uma enorme quantidade de larvas chamejantes, que podem ter a aparência de sangue, além de lançar uma enorme quantidade de vapor e poeira vulcânica na atmosfera. Esse fato poderá causar violentas tempestades e trovoadas. Os eventos do verso 5. Interessante, comentando sobre essa chuva de granizo e fogo misturado com sangue, o Dr. Henry Morris, eu já menciono novamente, foi um grande, não sei se ele está vivo, se não tiver está melhor do que nós, mas ele dedicou a sua vida à pesquisa científica relacionada às Escrituras e criou um ministério interessante demais que chama-se Respostas em Gênesis. De fato, ele se converteu quando estava na Universidade de Virgínia, lá num dos grandes institutos de tecnologia e engenharia. Se converteu, começou a ler as Escrituras, leu a história do dilúvio e chegou à seguinte conclusão: se o dilúvio aconteceu e foi universal, deve ter sinais nas rochas da crosta terrestre. Então eu vou me especializar em engenharia hidráulica para pesquisar os efeitos do dilúvio sobre a terra.
Imagina isso. E realmente se tornou um grande engenheiro nessa área, iniciou esse ministério que até hoje existe, publica muitos livros. E, aliás, agora em outubro, 2 dos professores desse instituto estarão dando uma palestra no Cibima, dia 9 de outubro, eu acho. Estão convidados. Mas esse cientista, Henry Morris, comentando sobre essa chuva de granizo e fogo misturado com sangue, ele sugere que o sangue pode ser sangue real. Como? O sangue dos homens e animais mortos pelas atividades vulcânicas podem se misturar com os vapores e subir à atmosfera, condensando-se e caindo em forma de chuva de sangue e granizo. Pode ser. Vai haver muita morte com esse terremoto. Esse vulcão vai representar a morte de muita gente, de muitos animais. Mas pode ser também que a chuva que vai cair naquele período, ela está tão contaminada com o pó e com os gases da atividade vulcânica que vai cair com cor de sangue. Pode ser sangue literal ou pode ser resultado dessa poeira vulcânica que será lançada na atmosfera. Quando cair a chuva, ela vem com a cor avermelhada. O que quer que seja, vai ser terrível. Vai ser terrível. Os homens vendo a chuva de granizo, pedras de gelo caindo com cor de sangue. Vai ser algo terrível. O resultado será uma catástrofe para as plantas e as ervas verdes, porque o texto diz: foram atirados à terra, verso 7, foi então queimada a terça parte da terra. Tem granizo e tem fogo. Por causa desse fogo, foi queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Imagina isso. 1/3 de todas as plantas, de toda a erva verde queimada. Pense nas grandes florestas. Pensa na floresta amazônica, por exemplo. Imagina 1/3 da floresta amazônica em chamas. Não só da floresta amazônica, onde quer que exista árvores, 1/3. Não existe atividade de prevenção, não vai ter o que as autoridades fazer. Como é que se debela um incêndio em 1/3 da floresta amazônica? O mundo vai ficar assustado, apavorado, de mãos atadas, não tem o que fazer. É só esperar que o fogo acabe por si. Imagina isso. Vai ser algo catastrófico. O fogo vai causar um enorme incêndio que vai destruir a terça parte de todas as florestas. Isso significa uma perda enorme de madeira para construção, por exemplo. 1/3 da madeira vai ficar completamente inútil. Isso significa que as safras agrícolas, 1/3 delas, vai ficar completamente comprometido. Isso significa a morte de milhares de animais. Todos os ambientalistas, os que creram no otimismo do evolucionismo, os que propagaram o panteísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus, que a mãe natureza tem que ser adorada, que as pessoas devem morrer em prol do meio ambiente, todos os que pensaram isso, todos os que propagaram essa religião, porque isso realmente é uma religião, conceitos que desvalorizam o homem, exaltam as plantas e os animais e desprezam o Criador, todos esses se acharão em apuros pela fúria do meio ambiente. É curioso isso. Não sei se os irmãos vão lembrar, aquele grande tsunami que houve no Sudeste Asiático, matou 300 mil pessoas, lembram? Me parece que foi 2003, 2006, acho que foi 2004, mas foram 300 mil pessoas mortas. Eu lembro ainda a capa da Veja, a imagem terrível daqueles corpos mortos boiando, enterrados ou soterrados na lama. Mas algumas pessoas escaparam milagrosamente, especificamente um homem que escapou agarrado numa árvore, mas alguém filmou a violência das ondas entrando no hotel onde ele estava, arrastando e devastando tudo.
e depois voltando, porque além da violência da vinda das ondas, o que causa maior destruição é o retorno das águas, porque elas vão voltar para o limite que Deus colocou. A Bíblia diz que Deus colocou um limite às ondas. Ele permite que elas saiam, mas Ele ordena que elas voltem. E nessa volta, a destruição é absoluta e completa. Eu lembro de um homem que escapou milagrosamente. Depois alguém perguntou para ele, disse: e agora, o que você pensa disso? Ele disse: agora eu tenho muito respeito pela mãe natureza. Já pensou nisso? Muito respeito pela mãe natureza. Em nenhum momento pensa no Criador da natureza. Olha que dureza de coração, meus irmãos. Deus não existe, Deus está fora de cogitação. O Criador não entra em cena. Tenta-se explicações naturalistas de toda maneira. E aí, em Apocalipse, o que acontece? Esse mundo que adora a natureza, a mãe natureza, vai ser castigado pela natureza. Meio que um juízo de Deus com ironia. Vocês deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, pois a criatura que vocês adoraram, ela vai matá-los. Ela vai matá-los. Impressionante a maneira como o Senhor destrói essa idolatria no homem. Esse é um juízo adequado por causa dessa distorção de valores na humanidade. Terrível coisa é a ira de Deus, do Deus vivo manifestado por meio da natureza. Primeiro, porque a sua ira vai devastar a terra. Segundo, porque a ira de Deus vai devastar o mar. Versos 8 e 9. Veja bem, enquanto a população da terra estará se recompondo das catástrofes da primeira trombeta, João vê algo ainda muito mais terrível, que diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O juízo de Deus atingiu a terra, agora vai atingir os mares. Será uma catástrofe. Considerando a importância do mar, por exemplo, para a vida humana. Lembremos, Deus criou o mar para ser uma bênção para o homem. E o mar providencia para nós comida, o mar providencia meio de transporte, o mar providencia oxigênio. Lembrem disso. A maior parte do nosso oxigênio vem dos plânctons e algas que estão no fundo dos mares. Daí a preocupação com a poluição dos mares. Porque de lá vem a maior parte do nosso oxigênio. O mar providencia a água que rega a terra em forma de chuva. De onde vem a chuva? Do ciclo da água, a evaporação, a condensação, e depois ela se precipita e rega a terra. O mar é essencial para a vida humana. Mas o homem passou a adorar o mar de várias formas, inclusive dizendo que foi do mar que surgiu o primeiro ser unicelular pulsando com vida. Foi das águas, e essa célulazinha pequena que surgiu das águas, ninguém sabe como, por acaso apareceu, não tinha vida, era matéria morta, e a matéria morta apareceu com vida. Simplesmente apareceu. A resposta talvez só a Oi pode dizer, simples assim, né? Estava lá, não tinha nada, apareceu como foi? Apareceu, tá? Por acaso, deu sorte e apareceu. Essa célulazinha pequena se dividiu, ninguém sabe como, mas dividiu bem direitinho o material genético, e aí era duas, depois as duas se dividiram em duas, e foi nessa progressão geométrica, ninguém sabe como, mas aconteceu, foi assim, mas isso na água, tudo na água. Era um bichinho com o rabinho balançando e tal, mas aí um dia o bichinho botou a cabeça fora. E aí ele conseguiu respirar fora da água. Ninguém sabe como, mas foi assim. Ele respirava só na água e agora respira fora. Aí um momento ele respirava fora e dentro. Era um anfíbio. Ah, é um anfíbio, legal, isso mesmo, ele respirava. Mas que milagre foi esse que fez esse animal tirar oxigênio tanto da água quanto do ar? Não, ninguém sabe. Foi por acaso. Tudo foi por acaso. É perfeito, é maravilhoso.
mas não tem explicação lógica, não tem um desígnio, não tem um planejamento. Meus irmãos, se isso é verdade, façamos um culto à evolução. Ela é maravilhosa, ela é poderosa. Façamos um culto ao acaso, porque que acaso maravilhoso. Como é que esse acaso conseguiu fazer algo tão perfeito como a vida humana? Precisa muita fé para acreditar nisso. Muito mais fé para acreditar nessa teoria do que fé para acreditar que existe um Deus criador inteligente que planeja, que organiza e que executa as coisas pelo seu poder. Os homens passaram a adorar o mar como sendo a matriz da vida. Tudo surgiu da água, como eles dizem. Por isso, Deus vai atacar os mares. Vai manifestar o seu juízo nos mares. O texto diz que uma grande montanha, na verdade diz, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como, veja bem, uma como que grande montanha foi atirada ao mar. O que é isso? Certamente é um grande meteoro, que se tornará incandescente com a fricção ao entrar na atmosfera da Terra. Observemos que o texto não diz que é uma montanha, mas que é algo como, semelhante a uma montanha. Hollywood produz muitos filmes, há muitos romances e tal, com essa ideia do meteoro, o dia D em que o meteoro vai bater na Terra. Já viram isso, né? Existe quase que um pavor, uma expectativa, e os filmes falam disso. Os cientistas assustados, aquela bola grande chegando na Terra e aí vai acabar com tudo. Esse medo vai acontecer. Vai acontecer. Um dia, não vai ser ficção, não. Um dia, esses grandes telescópios que percorrem tudo ao redor da Terra captarão essa enorme massa, esse astro vindo em rota de colisão com a Terra. Imagina esses cientistas discutindo, e aí vai bater, não vai, mas está perto, está chegando, poxa, olha as coordenadas. Não é possível. É possível. Esse grande medo vai acontecer. Imagine o pavor dos homens que sabem o que significa esse enorme meteoro vindo em rota de colisão com a Terra. Como é que vai ser isso? Deus vai desviar esse meteoro. Deus. Não precisa o Senhor desviar muito a órbita do cometa de Halley. Basta dar uma aproximadazinha na Terra e aquela cauda incandescente causaria um enorme estrago. Basta um desvio pequeno na sua órbita, ou do cometa ou da Terra. Mas nesse caso aqui, essa massa, esse astro, ele vai cruzar a atmosfera, ele não vai se desfazer. Incrível. Matéria muito compacta, porque a fricção, quando um desses elementos entram na atmosfera terrestre, eles não suportam, eles se despedaçam. Mas esse aqui não. Ele vai cair intacto nos mares. Algo realmente assustador. E o mundo todo vai ver. O mundo todo vai ver. Internet, televisão. Não existe nada importante que o mundo todo não possa ver ao mesmo tempo hoje. O mundo inteiro vai presenciar. Graças a Deus nós não estaremos aqui. Mas se você tiver, não tem onde se esconder não. Pode esperar o baque, viu? Não tem saída. O mundo inteiro vai presenciar isso. A queda desse meteoro vai ser em um oceano. A Bíblia não diz aonde, mas diz que ele vai cair no mar. E o seu poder explosivo será muito maior do que uma bomba atômica. Não podia ser diferente. Como todos os oceanos são conectados, todos eles são conectados, o efeito vai se espalhar por todos os mares. E 3 coisas vão acontecer. As águas se tornarão em sangue. Por quê? Talvez resultado da morte de bilhões de seres no oceano. Ou talvez a aparência avermelhada do mar vai parecer como sangue. Isso pode ser causado pelo efeito de refração, desvio óptico da luz do sol brilhando através da nuvem de vapor de água que vai subir
ao céu com a queda desse meteoro. Segunda coisa, vai morrer a terça parte da criação que tem vida existente no mar. Como aconteceu no Egito, o rio Nilo foi transformado em sangue, o texto diz, morreram todos os peixes e cheirou mal. Imagina um terço de todos os seres vivos no mar morrendo, vindo à superfície mortos. O cheiro horrível que isso vai causar, a contaminação por moscas, por insetos, as doenças que vão brotar a partir daí. Será um tempo terrível, terrível para esse mundo. O que o homem vai poder fazer? Nada, absolutamente nada, mesmo porque nesse momento os homens já sabem que é a ira de Deus. E nesse momento, talvez eles estarão falando como os magos do Egito. Lembra? Quando Moisés fez o primeiro milagre, soltou aquele bastão que se transformou em cobra, os magos do Egito fizeram o mesmo, não foi? Com um detalhe, o que aconteceu com aquela cobra que foi transformada do bastão de Moisés? Engoliu a dos magos, né? Acho que eles devem ter ficado olhando, eita, essa cobra é violenta mesmo, olha só. No Egito, irmãos, está acontecendo uma luta de deuses. É o Deus de Israel batalhando com os deuses do Egito. É uma luta de Deus. Cada praga no Egito, Deus atinge uma divindade pagã. Cada uma delas. Aconteceu isso com a cobra, a água transformada em sangue. Eles fizeram a mesma coisa, não foi? Moscas, ou rãs, segunda praga. Os magos do Egito, com as ciências ocultas e as letras apagadas, fizeram a mesma coisa, né? Apareceram rãs e até aí tudo bem. Terceira praga, piolhos. E aí Faraó chama e... Ora, interessante isso. Por que produzir mais praga, né? Ora mais. Se a água já está se acabando, eles vão transformar mais água em sangue? Não faz sentido. Já tem sapo, cururu pulando por tudo que é canto, né? Aí eles vão produzir mais rã. Mas era uma forma de dizer, nós também podemos. Aí chega na terceira praga, eles tentam, vão acima, vão abaixo, não acontece, e eles dizem uma coisa interessante. Chegam para o rei e dizem, isto é o dedo de Deus. Ou seja, estão dizendo, Faraó, nós só fomos até aqui. Daqui para frente, nós não podemos ir, porque é o dedo de Deus. Na tribulação vai ser assim. Os homens, os sábios, os poderosos, os governantes vão ficar olhando apavorado e vão dizer, imagina a reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York, chama todo mundo, o que a gente faz? Nós não temos o que fazer. Não tem o que fazer. E se forem honestos, eles vão dizer, é o dedo de Deus. O mundo está se destruindo pelo juízo de Deus. Vai ser realmente terrível. Lucas 21, só olhando essa questão do mar, dá uma olhada como o Senhor Jesus fala sobre a manifestação da sua ira no mar e o que vai causar nos homens. Lucas capítulo 21, verso 25, diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Veja isso. O texto de Apocalipse diz que vai ser destruída um terço das embarcações, não foi? Imagina um terço dos grandes navios aportados, ancorados, todos sendo destruídos. Serão ondas imensas que esse meteoro vai causar. As maiores que já aconteceram. Vai destruir um terço dos navios, vai destruir os portos. Imagina a crise que vem, porque os portos serão destruídos, não tem mais como atracar navios, não tem mais como usar esses navios para transporte, para trazer comida para as nações. Vai ser uma catástrofe. E aqui o Senhor Jesus diz isso, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os homens não vão suportar e desmaiarão
de medo. Vai ser um tempo de muito medo. Terrível. E podemos imaginar o efeito disso sobre esse mundo. A ira de Deus devastando a terra, a ira de Deus devastando o mar, e na terceira trombeta, a ira de Deus devastando os rios e lagos. Capítulo 8, verso 10, diz: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, esse nome é terrível. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Até aqui não tinha morte humana. Um terço das árvores, um terço das ervas verdes, um terço dos seres marinhos. Mas agora começam a morrer homens. A grande estrela certamente se refere a um grande meteoro. A palavra estrela, na língua original, ela se refere a qualquer astro celeste, exceto Sol e Lua, que tem palavras específicas. Mas o termo é genérico, está traduzido como estrela, mas pode significar um cometa, pode significar um planeta, menos o Sol e a Lua. Certamente um meteoro ou um cometa. Por que talvez um cometa? Porque diz que essa estrela que caiu do céu, ela cai ardendo como tochas. Talvez por causa dessa cauda incandescente dos cometas, seja um cometa. Diferente do objeto celeste que caiu no mar e permaneceu intacto, esse aqui vai se despedaçar ao entrar na atmosfera. Os seus pedaços ou pó vai cair sobre as fontes das águas, causando poluição sobre todas as fontes de águas da terra. João diz que o nome da estrela é o quê? Absinto. O que é isso? Absinto descreve um arbusto de folhas muito amargas, usadas para produzir um líquido altamente tóxico. Existe hoje, se faz ainda esse veneno absinto, mas ele é tão poderoso que em muitas nações é proibida a produção desse líquido, por causa do potencial de intoxicação que ele tem. Um estudioso diz que o sabor dessa folha é tão forte que apenas 28 gramas dela pode ser sentida em 2.000 litros de água. 28 gramas dela pode contaminar 2.000 litros de água. Imagina o poder de envenenamento que tem nessa substância. Na Bíblia, absinto é símbolo de tristeza e amargura. Hebreus fala da raiz de amargura. Deuteronômio usa a palavra absinto. Também é símbolo de juízo e morte. Jeremias diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Está sempre ligado com veneno, com algo tóxico. Isso é Jeremias 9,15. Existe uma justificada preocupação com a contaminação dos rios, dos lagos e fontes, por meio do lixo industrial e por meio do lixo tóxico. Mas quando Deus derramar o seu juízo, nenhuma medida de proteção será suficiente. Nenhuma medida de proteção. Outro dia falamos sobre o Césio 137, né? Aquele desastre lá em Goiânia. Tem uma cidade em Goiânia chamada Abadia. Não é isso mesmo, Adelson? Estou falando a verdade, né? Falar mal da Goiânia aqui, ele vai me corrigir. E lá foi construído, então, um grande depósito de concreto, onde deve ficar, segundo os cálculos, pelo menos por 200 anos. Pelo menos por 200 anos, aquele material tóxico, 600 toneladas de lixo. Isso vindo apenas de uma cápsula, de um aparelho no hospital, uma cápsula um aparelho de tomografia, raio-x, uma coisa assim, não é? Que tinha esse elemento químico, e um catador de lixo teve a brilhante ideia de abrir a máquina. E pior ainda, à noite ele notou que brilhava, tinha uma luzinha azul naquele material. Chamou a família para olhar, chamou os vizinhos, todo mundo encantado: leva um pouco para casa. Era veneno, era Césio 137, o maior desastre atômico fora de usinas atômicas foi aquele em Goiânia. Tão poderoso o poder da
contaminação que foi juntado 600 toneladas de lixo, imagina isso, colocados nessas caixas de concreto, nessa cidade, e eles dizem, para a gente ter segurança, esse material tem que ficar guardado por 200 anos. Agora, imagina um grande terremoto como esse de Apocalipse capítulo 8. Muito provavelmente as caixas de concreto lá de Goiânia não vão suportar. Muita contaminação vai ser liberada, tanto de lá como de outros produtos. Quando Deus derramar o seu juízo, nenhuma medida de proteção vai ser suficiente. Pensa só, 1/3 de todos os rios, poços, lagos e reservatórios cheios de água envenenada. 1/3. A crise hídrica. Sabe que é mais difícil viver sem água do que sem comida. Porque a comida se guarda. E eu imagino que nesse tempo aqui vai ter um bocado de comida já estocada. Porque os homens estão vendo que as fontes de alimentação estão se esgotando. Mas como é que vão estocar tanta água? Não pode. E essas águas envenenadas vão matar muitos homens. A ira de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e lagos, reservatórios e finalmente sobre os astros. Agora, na 4ª trombeta, o juízo de Deus sai da terra e vai para o firmamento. Versos 10 e 11. Aliás, 12, né? 12. Diz, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi. Lembra que essa expressão, eu vi, em Apocalipse, é sempre quando algo muito assustador aparece diante dos olhos de João. E aí ele diz, eu vi. Outra coisa terrível apareceu. Vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Imagina isso. Isso aqui ainda não é tudo. Essa situação terrível ainda não é o final. A águia sai dizendo, o pior ainda está por vir, na 5ª, na 6ª e na 7ª trombeta. O foco se move da terra para o céu, como eu disse. O texto diz que foi ferida a 1/3 parte do sol. Essa expressão foi ferida, esse verbo que aqui foi traduzido na voz passiva, refletindo bem o texto original, vem de uma raiz que significa praga ou flagelo. Às vezes em Apocalipse aparece a palavra flagelo. É a mesma raiz desse verbo aqui. A ideia é mais ou menos assim, foi lançada uma praga de Deus sobre a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. É Deus que está ferindo os astros. Pouco adiante, em Apocalipse, Deus vai fazer com que os homens sofram com intenso calor. Uma das pragas vai ser o calor intenso, que os homens irão blasfemar de Deus por causa do terrível calor e o aumento da luz do sol. Mas aqui não é aumento de luz, é diminuição de luz do sol. A luz será reduzida, causando grandes distúrbios climáticos, provocando temporais imprevisíveis, enormes ondas, além da destruição de boa parte da colheita, a perda de muitas vidas de animais e de homens. Resultado da diminuição da luz do sol, porque isso vai alterar o clima da terra. Na frente os homens vão morrer de calor, aqui vão morrer de frio, porque o sol mandará menos calor sobre a terra. O profeta Isaías fala dessas manifestações e ele diz, eis que vem o dia do Senhor. Veja só, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá,
e a lua não fará resplandecer a sua luz. Essa é a descrição do profeta Isaías, a mesma de João. Meus irmãos, amigos, Apocalipse é um livro extremamente importante, curioso, informações interessantes, mas Apocalipse não foi dado para saciar nossa curiosidade. Lembre-se disso. Nunca esqueça que Deus está atacando a natureza, agindo por meio de fenômenos naturais, mas o seu alvo é alcançar o homem. Deus não tem nada contra a natureza em si. Deus está castigando o homem por meio da natureza. A natureza está sofrendo por causa do pecado da humanidade. E ela está sendo usada para falar aos homens sobre a necessidade do arrependimento. É interessante que Deus podia devastar tudo nesse momento, mas ele devasta apenas a terça parte. 2 partes ficam ainda como que um sinal da misericórdia do Senhor. Como que o Senhor dizendo para os homens: ainda dá tempo, se arrependam, ainda é possível. Ele derrama a sua ira, mas deixa uma parte que mostra a sua misericórdia. Trazendo a mensagem de Apocalipse para nós, devemos lembrar que, enquanto estamos estudando esses textos, cada um deve reconhecer que Deus está querendo falar ao seu coração. A mensagem de Apocalipse é para o nosso coração. Deus não está querendo saciar nossa curiosidade quanto ao futuro, mas ao descrever a sua ira de maneira tão gráfica, de maneira tão intensa, e eu diria até assustadora, de fato, é assustador isso. Eu lembro, anos atrás, eu era seminarista ainda, não é muitos anos que eu sou muito novo, mas alguns poucos, né, quando eu não tinha esses 20 e poucos anos, eu preguei na cidade de Oroz, na igreja batista onde meu pai era pastor. Estava roubando o púlpito dele, ele sentava e eu pregava de férias. Na verdade ele se aproveitava de mim, então está de férias, vai pregar. E ficava sentado, e eu preguei em Apocalipse exatamente nesse texto. Naquela noite uma jovem chamada Ieda aceitou a Cristo, e ela disse: eu fiquei com medo do juízo de Deus. Eu fiquei com medo. É crente no Senhor Jesus até hoje, servindo ao Senhor lá na Paraíba. Aliás, irmã da Yara, ela aceitou a Cristo naquela noite, nesse texto, porque ela disse: eu não quero enfrentar a ira de Deus. Eu não quero. A ira de Deus é terrível. De fato, Apocalipse descreve a ira de Deus para falar ao seu coração, como se o Senhor estivesse lhe perguntando: você está pronto? Você está pronto? Você é capaz de me enfrentar depois da morte? Você tem segurança de que vai sobreviver à minha justa ira? Você tem proteção contra a minha ira? Um dia nós vamos encontrar o juiz de toda a terra. Talvez você pergunte: mas o que é que tem em mim tão sério para ser alvo da ira de Deus? Eu não sou tão mal assim. Deus se irá contra mim de tal maneira? Meus amigos, qualquer pecado que nós cometemos é uma agressão que merece juízo eterno. Qualquer pecado. Se você já pecou uma vez na sua vida, uma vez sequer, talvez você seja bom, como o jovem rico. Não, eu não, desde menino que eu faço isso. Então, tudo bem, não estou falando para você. Você é justo. Se você é justo, você não precisa de perdão. Se você é justo, Jesus não morreu por você. Vai morrer pelos justos? Não, você cumpriu toda a lei de Deus. Você nunca tropeçou em pensamentos, em palavras, em ação. Você não tem nenhuma dívida na sua conta. Você vai chegar diante do Senhor, do juiz de toda a terra, e dizer: Senhor, abra a minha conta. E o Senhor vai ver que eu nunca pequei. E o Senhor vai dizer: você nunca pensou uma coisa errada? Não, meus pensamentos, desde que eu lembro de pensar até o dia da minha morte, foram todos puros. Eu não transgredi a lei do Senhor nem em pensamento. Você nunca desobedeceu aos seus pais? Não, eu sempre obedeci perfeitamente os meus pais. Você nunca mentiu? Não, nunca uma pequena mentira saiu da minha boca.
Você me amou de todo o coração, de todo o coração. Amou o próximo como a si mesmo, amei o próximo como a mim mesmo. Claro que eu amei. O Senhor não está vendo o meu orgulho? Está vendo a minha justiça? É óbvio que eu amei o próximo como a mim mesmo. Se você está nessa categoria, pode dormir tranquilo. Pode tranquilo. A ira de Deus não vai lhe alcançar, não. Pode ir para casa, cabeça no travesseiro. O jovem rico disse isso para Jesus, não foi? Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Ah, então é possível chegar ao céu sem Cristo? É possível. Como? Cumpre os mandamentos. Mas de que maneira? De que maneira? Como o Tiago diz, se tropeçar em um só, em algum momento da vida, você é culpado dos 10. Então é 100%, todos os dias da sua vida. E o jovem rico disse: Senhor, isso aí eu faço desde menino. O Senhor não sabe, eu sou um menino sempre fui um menino muito bom. E Jesus disse: pois só falta uma coisa para ti, já que você é tão bom e cumpriu todos os mandamentos. Vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres. Olha, você ama os pobres como a si mesmo, você não tem problema de dar tudo aos pobres, né? Dê aos pobres e depois vem e siga. E o jovem saiu feliz, vendeu tudo e voltou para seguir a Cristo. Foi assim? Não. Depois que ele saiu, Jesus disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os ricos. Você quer enfrentar o juízo de Deus sem Cristo? Cumpra os mandamentos. Agora a pergunta que eu lhe faço antes que você se arrisque é: quem consegue cumprir? Quem consegue cumprir? E Paulo responde em Romanos 3, ele diz: porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Será que a ira de Deus poderá me alcançar? A resposta está na cruz de Cristo. A resposta está na cruz de Cristo. Por que Jesus foi ferido terrivelmente na cruz? Ele morreu pelos seus próprios pecados? Não. Isaías 53 diz: ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo, a ira do Pai, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías diz: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Tamanho era o sofrimento de Cristo na cruz. Ele ficou desfigurado. Foi o pior crime, foi a pior violência que já foi feita na história da humanidade. O Santo Filho de Deus suportando a cruz. Você quer saber se os seus pecados pesam? Lembre-se que Jesus morreu pelos seus pecados. A ira de Deus atinge o seu pecado. Atinge tanto que a única saída é os seus pecados serem castigados em Jesus. Se o castigo de Cristo, o sangue de Cristo, não pagar o preço dos seus pecados, você está descoberto. E a ira de Deus vai lhe alcançar. Digo isso com tristeza, mas eu preciso dizer: a ira de Deus vai lhe alcançar. A boa notícia é o Evangelho de Jesus, as boas novas. A ira não precisa lhe alcançar. Entregue-se a Cristo, identifique-se com o Santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nele, creia nele. Reconheça Cristo como o único mediador, o único que pode lhe representar, o advogado perfeito diante do Pai. O único. Não há salvação em nenhum outro. Reconheça isso. Confesse a Jesus os seus pecados. Eu não sei confessar, eu não sei orar.
É muito simples. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só isso. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Só foi isso que o publicano disse. E Jesus diz, ele desceu justificado para a sua casa. O que você precisa fazer é deixar de lado a possibilidade de ter justiça suficiente para se livrar da ira de Deus. E pedir a Cristo que aplique a sua justiça, a sua santidade, na sua própria conta. E você vai descer hoje, voltar para casa, justificado. E o Senhor vai trocar a maldição pela justificação, pela sua graça infinita. Considere isso. O apelo do profeta Amós feito a Israel serve para nós. O profeta disse: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quero que vocês todos vão para casa com essa pergunta. Leve essa pergunta para casa. Você está preparado? Pense nisso. Deus nosso Pai, queremos dar graças por Tua palavra. Dar graças por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que suportou, Senhor, a Tua ira terrível, a maldição por nós. Sofreu na terrível cruz, deu o seu sangue precioso como resgate, o justo pelos injustos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu imenso amor. Obrigado pela expectativa certa de que o Senhor virá e reinará sobre esse mundo. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqui. Abre os olhos cegos, Senhor. Ilumina a mente daqueles que não têm visto ainda a Tua misericórdia. Ó Senhor, faz com que todos aqui se curvem humildemente aos Teus pés, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E todos aqui saiam para suas casas justificados, leves, felizes com o perdão de Cristo. Pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém.